A paz, amados, sejam todos bem-vindos. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, senão na hora de pôr no YouTube não dá certo. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa live. Como vocês estão, em nome de Jesus? Paz do Senhor, mãe. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, voltou. Só tava ajeitando aqui. Quem for entrando vai compartilhando essa live em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma palavra poderosa para o seu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a vida de quem está entrando. Já posso sentir e esse poder está sobre mim. Envie essa live para quem está precisando ouvir uma palavra de Deus, para quem não está precisando também, vai ser edificado em nome de Jesus. Tá me vendo e ouvindo bem? Confirma aí para mim. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Hoje nós temos uma palavra poderosa ao seu coração. Glória a Deus. Envia a live para quem está precisando ouvir uma palavra de Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos, a paz. Shalom para quem é de Shalom, a paz do Senhor para quem é da paz do Senhor. Vai compartilhando essa live, quem for entrando, amém. Deixa eu pausar a música aqui, vamos orar? Vamos orar, porque o levante contra essa live tá muito grande, gente. Você vê a confusão que começou a se instalar aqui antes de eu entrar na live. Mas o Senhor já entrou na nossa causa, já mandou os anjos dele a nosso respeito, a batalhar por nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Tirar meu texto aqui que tá. Amém. Shalom, shalom, amiga. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Vamos orar consagrando essa live ao Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu me revista agora com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Cobre essa armadura, Pai, com o sangue de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós entramos nas regiões de batalha espiritual, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor coloque à disposição os seus anjos de batalha espiritual, amarrando, Senhor, e desmanchando todas as estruturas de Satanás contra essa live, em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, todo levante, Pai, contra essa live, contra a internet, contra esse celular, contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Toda distração, toda confusão, toda seta na mente, todo dado inflamado de Satanás seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para impedir, Senhor, a sua palavra de ser ministrada seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Todo pensamento confuso, todo pensamento de tristeza, todo pensamento de depressão, todo pensamento de ansiedade, eu dou uma ordem para que saia agora na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor blinde a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós consagramos essa live, os sinais de internet, esses celulares e o ambiente, Pai, aonde nós nos encontramos.
Aonde tiver, Senhor, um demônio escondido, eu dou uma ordem para que saia na autoridade do nome de Jesus. Demônios escondidos debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, dentro de despensa, saia na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que nada vai impedir essa live, Senhor, de ser continuada. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor acampe anjos ao redor da minha casa, ao redor dos meus, ao redor do meu esposo que está trabalhando, guardando, livrando de todo ataque, contra-ataque, Senhor, de Satanás. Em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo de Deus inunda esse ambiente, Pai. O meu ambiente, o ambiente onde essa pessoa se encontra. Eu chamo, Senhor, a presença, a unção de libertação, a unção, Senhor, de batalha espiritual, a unção, Senhor, de cura interior e cura física. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento e os nossos olhos espirituais para entender aquilo que vai ser ministrado. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, chama mais pessoas, Senhor, para ter uma vida separada, uma vida consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A nossa palavra está em 1 Samuel 10, que vai dizer assim, ó. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por sua causa. De vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Veja a linguagem profética desses cabritos. Cabrito, o sacrifício que está levando ao Senhor, os bolos e o pão, o alimento do Senhor. E o vinho, ele tem uma linguagem que representa a unção. Profeticamente, o vinho representa a unção. Ele tem mais significados, mas nesse contexto o vinho está representando a unção. Entregue a unção para Saul. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães. Então você veja, aquelas pessoas que encontrarem no caminho entregou alimento. Isso representa a palavra do Senhor. Que tomarás a sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. Agora o principal, gente. O texto principal. E o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Está sendo falado aqui do Espírito Santo de Deus. Se apoderará de ti e profetizarás. E profetizarás com eles e te mudarás em um outro homem. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele nos transforma em outro homem. Amém? Aleluia. 1 Samuel 10, tá, gente? A palavra. Qual que é o contexto dessa história aqui que está se passando? O povo de Israel, quando eles entram na terra prometida, começa a ver a cultura do lugar onde eles estão. E eles percebem que os outros povos eram povos que tinham por cabeça rei. Naquela época, como é que funcionava? O povo de Israel era um povo separado ao Senhor. Tá? Ele era um povo separado ao Senhor. E quando eles viram os costumes do mundo, os costumes que se passavam à sua volta, o que eles fizeram? Em vez de se contentar com ser um povo separado ao Senhor, eles disseram para Samuel: coloca sobre nós um rei. O Senhor falava com o profeta falava ao povo:
Desde o princípio, o Senhor queria falar diretamente com o povo. Gente, o tema dessa live é uma vida kadosh. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fixar para vocês. Uma vida kadosh quer dizer uma vida separada e consagrada ao Senhor. É isso que o Senhor nos chama para ser quando nós começamos a servi-los. O Senhor, desde o princípio, a intenção do Senhor era o quê? Se relacionar com a gente. Se relacionar. Ele diz assim, ó, o relacionamento dele começou com Samuel. Moisés, como profeta, falava com o povo do arraial. Um dia o Senhor fala assim, Moisés, pede para o povo se santificar, que hoje eu vou descer e falar com eles. O povo se santificou. Quando chegou no pé do monte, o Senhor começou a descer com uma nuvem, com trovão, com raios, e o povo ficou com medo de se relacionar com o Senhor. Eles viram a glória de Deus e acharam que eles iam morrer, tamanha consciência de pecado que eles tiveram perante a santidade do Senhor. Então ele disse, não Moisés, fala você com o Senhor e o que o Senhor falar, você fala pra gente. Nós vamos morrer se a gente falar com ele. Porque naquele momento eles tiveram a consciência de quão pecadores eram. Então passou-se a criar um relacionamento ali. Moisés falava com o povo, o Senhor falava com os sacerdotes e os sacerdotes replicavam ao povo. Os israelitas falam para Samuel, faze como os outros povos e coloque um rei sobre a gente. Peça ao Senhor um rei que reine sobre nós como os outros povos. O povo de Israel não estava contente com a separação como o Senhor fez. Os israelitas eram um povo separado, kadosh, para Deus, para servir ao Senhor. Samuel, quando ele recebe esse pedido do povo, a palavra do Senhor fala assim, que não pareceu bom o pedido deles. Por que não pareceu bom? Porque eles queriam se moldar aos costumes dos povos que estavam em volta, que era ter um rei. Isso vale para os dias atuais. Se nós queremos nos moldar aos costumes do mundo, nós, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, a intenção é que nós sejamos separados, santificados, um povo kadosh. E muitas das vezes nós nos pegamos sendo envolvidos ali pela cultura do mundo, sendo envolvidos pelos costumes do mundo, sendo envolvidos pelo palavreado do mundo, em nome de Jesus. Então Samuel ora a Deus, Deus escolhe a Saul para ser ungido. Samuel unge a Saul, e Saul é apoderado do Espírito Santo. O Espírito Santo entra em Saul, ele profetiza e a palavra fala que ele é transformado em um novo homem. Então Saul era cheio do Espírito para governar o povo de Israel. Passou-se a ser como? O povo falava com Saul, Saul falava com o profeta falava com Deus. Depois Deus falava com o profeta falava com Saul e Saul falava com o povo. É incrível como desde antigamente nós temos a tendência de o quê? Colocar alguém para intermediar o nosso relacionamento com Deus. Colocamos alguém para intermediar o nosso relacionamento com Deus. O costume do povo escravo, porque o povo de Israel, eles foram libertos territorialmente ali do Egito. Porém, eles não foram libertos da crença, não foram libertos dos costumes espirituais. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa tendência também é não nos entregarmos à cultura ali do mundo ou à cultura do sistema onde nós estamos servindo. Terceirizamos a nossa vida espiritual. Preferimos procurar um profeta que profetize pra gente, ou a irmã do coque que ora. Preferimos pedir para outra pessoa que ore por nós, em vez de nós mesmos orarmos ao Senhor e pedir e escutar a voz dele. O que é isso? É a falta de libertação da mente.
Quando o Senhor nos chama para ser um povo separado, um povo kadosh, a primeira coisa que Ele faz é nos passar por um processo de libertação. Passar por um processo de libertação. Glória a Deus. O Senhor fala assim, ó: ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós temos a tendência de querer colocar um pastor, um profeta, alguém para ir no nosso lugar, alguém para interceder no nosso lugar, quando nós temos que nos comunicar diretamente com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós muitas vezes mudamos o nosso território. O costume era frequentar o bar, era frequentar a rodinha ali de fofoca, era frequentar a festas, a bailes. E quando nós nos convertemos, nós entramos no sistema de mudarmos as vestes, de mudar as palavras, mas não passamos por uma mudança de crença e de mentalidade, igual o povo aqui de Israel, que olhava em volta e desejava a cultura do povo, que era colocar um rei sobre eles. Aí nós que antes éramos escravos do mundo, dos costumes do mundo, passamos a ser escravo da religiosidade. A gente pensa numa palavra que eu não gosto, é religiosidade. Eu não gosto dessa palavra, mais pra frente eu vou explicar pra vocês o porquê. Consequentemente, se a gente fica escravo da religiosidade, se a gente fica escravo do costume, se a gente fica escravo do que está acontecendo ao nosso redor, nós caímos na questão de ser escravo do diabo de novo. Porque não tem transformação de dentro. Não podemos cair naquilo de parecer que somos crentes, mas verdadeiramente tem que ter uma transformação. O Espírito do Senhor se apoderar de ti, você profetizará e se mudará em outro homem, se transformará em outro homem. E a transformação de outro homem é internamente, não é só exteriormente. É claro que com o passar do tempo, o Espírito Santo ele nos corrige. Ó, essa roupa aqui não tá legal, coloca isso aqui, tira isso aqui. Mas em primazia nós devemos buscar a transformação, a separação de dentro. Amém? Glória a Deus. Ter uma vida kadosh, uma vida separada ao Senhor, é ter uma vida transformada, como eu já falei aqui. Então, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fornicava não fornica mais. Aquele que fofocava não fofoca mais. Esse é o objetivo de uma vida kadosh, numa vida separada ao Senhor. Esse tipo de mudança, nós precisamos mudar tanto, que as pessoas têm que chegar na gente e falar assim: nossa, mas você nem parece a mesma pessoa que eu conheci há uns anos atrás. Nem parece. Nem lembro dessa versão. Glória a Deus, aleluia. Eu parei que antes não fofocava. Para de fofocar. É uma observação sobre a fofoca. A fofoca, ela trava a vida da gente, ela estagna a nossa vida. Às vezes você tá aí com a sua vida financeira travada, com uma vida conjugal travada, faz campanha disso, daquilo, sexta-feira, segunda-feira, 7 segunda-feira, e não sabe por que não destrava. A fofoca é um pecado que trava várias áreas da nossa vida, gente. Tenha misericórdia. Os judeus chamam de lashon hará, que é palavra maldita, que é palavra de maldição. Traz maldição para a vida de quem você está falando e traz maldição para a sua vida.
atrai maldição para sua vida, perdão. A libertação, ela leva um tempo. Rayane, não é só eu entrar na igreja, aceitar Jesus e eu tô liberto? Não. Não é só isso. Quando nós aceitamos a Jesus, gente, veja bem, aceitamos Jesus, resolve a vida eterna. Se a gente morrer, a gente tá com Jesus. Mas o Senhor Jesus fala, eu vim para que tivesse vida e vida em abundância. A vida em abundância é a vida aqui na terra. E para você ter uma vida em abundância aqui na terra, nós precisamos mudar, transformar. Nós precisamos quebrar pactos diretos e indiretos. O processo de libertação, ele demora porque, dependendo do grau de legalidade que você se envolveu. A libertação de um bruxo, que às vezes fazia feitiçaria com sangue, leva muito mais tempo do que uma pessoa que mentia. Tinha um hábito de mentir. Dependendo do grau de legalidade que você deu na sua vida, vai equiparar ao tempo para você ficar liberto. Porque o pecado, a legalidade, ela cria raízes. E uma raiz você tem que cortar até você matar ela. E não vai ser você renunciar uma vez só ao pecado que isso vai ser quebrado. Satanás, quando ele vê que você está se encaminhando para o caminho de Jesus, ele vai começar a lançar seta, vai começar a jogar várias coisas para te paralisar, para te tirar do caminho. É aí, você passa a sua vida inteirinha em pecado, ele não te incomoda. Você tá com ele, tá repreendido em nome de Jesus. Mas quando você decide ter uma vida correta, uma vida separada ao Senhor, passar por um processo de libertação, tudo começa a acontecer. Ele pega aquela quantidade de legalidade que ele tinha na sua vida e começa a te atacar. Satanás, ele é possessivo, gente. Não ache que ele não vai tentar te paralisar, não vai jogar seta, não vai intentar contra a sua vida só porque você aceitou Jesus, não. Jesus disse que no mundo tereis aflições, o mundo jaz no maligno. Nós temos que estar em Jesus, resistir, renunciar constantemente. Isso faz parte de ter uma vida separada. Eu conheci uma moça quando eu fui me formar na escola de libertadores, a Jéssica. Inclusive, ela fez a escola com a gente. Ela era envolvida com bruxaria. Ela conta que ela só sentiu a libertação depois de 7 anos que ela servia a Jesus. Ela passou 16 anos na bruxaria. Fez coisa que não dá nem pra mim contar na live. Mas foi 7 anos de renúncia ao pecado, de jejum, de oração, de uma vida completamente separada, para ela conseguir se libertar daquilo. De igual forma, somos nós que precisamos de libertação. Não vai ser um dia, você vai mentir hoje, você vai pedir perdão, Senhor. Amanhã, Satanás, ele vai vir e vai falar, não, conta uma mentirinha de novo. Isso se chama batalha espiritual. Essa cutucadinha que ele dá, ele vai vir em sonho, incitando você a voltar para aquele pecado de fornicação. Como que nós conseguimos resistir a isso? Orando, jejuando, lendo a palavra. E para nós nos tornarmos fortes leva um tempo. Do mesmo jeito que nós temos um corpo físico, aqui nós temos um corpo espiritual. Da mesma forma onde a gente vai na academia, malha o corpo físico, nós desenvolvemos musculatura espiritual. Como, Rayane, que a gente desenvolve musculatura espiritual? Nós desenvolvemos musculatura espiritual com jejum, com oração, com leitura de palavra. É através disso que vem a maturidade espiritual. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Como eu falei para vocês,
envolvido com ocultismo. Ela demorou 7 anos para sentir que tinha sido liberta de todas as práticas que ela fez na vida dela. Pessoas envolvidas com fornicação, homossexualismo, pecados na área sexual, gente. É difícil de você destronar. São as batalhas mais travadas que se tem. Espíritos que vêm no mental, espíritos de loucura, batalha em cima de batalha, espíritos que incitam ansiedade, depressão, narcisismo. Não tô falando que todas essas coisas sejam doenças espirituais. Tem hora que é doença da carne mesmo, precisa ali suplementar um hormônio, precisa de uma terapia. Mas quando essa doença vem espiritualmente, leva um tempo de batalha espiritual. Uma vez eu peguei um atendimento numa moça, passando por depressão. Um dia ela estava ótima, na outra semana era batalha espiritual, era tristeza, era aquela vontade de voltar para trás. Por quê? Porque Satanás queria que ela ficasse abatida. Queria que ela retrocedesse. Que ela voltasse para os caminhos dele. O que a gente faz, Rayane, no dia mau? A palavra do Senhor fala: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor tem que estar na nossa boca. Na hora que você se sentiu oprimido, fale em voz alta: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor, ele não tem compromisso com a nossa palavra, mas ele tem compromisso, ele vela pela palavra dele. Quando você fala a palavra, quando você ora a palavra, essa palavra sai carregada de poder no mundo espiritual. Porque o Senhor zela para que a palavra dele seja cumprida. E essas são as nossas armas de batalha espiritual. Glória a Deus, aleluia. Não adianta nós acharmos que nós vamos recorrer para uma pessoa fazer uma oração pela gente. Resolve, gente, resolve momentaneamente. Você recebeu uma oração de uma pessoa ungida, tem hora que, mas o que é a oração de uma pessoa ungida? A oração de uma pessoa ungida é como se você estivesse aqui. Essa oração, ela cria uma barreira aqui para você, para segurar aquilo que vem contra você. Para quê? Para você tomar um fôlego e se levantar, juntamente em batalha espiritual. É um fôlego. Eu contei pra vocês o testemunho, tá no meu testemunho de como que o Senhor me curou da depressão. Eu tava num ponto onde eu não conseguia orar, não conseguia jejuar, eu tava só sobrevivendo na vida e o Senhor mandou uma pessoa aqui em casa pra orar por mim. Orar por mim não, veja bem como que é a unção no ambiente. Ela estava orando pelo meu filho, que na época também muito oprimido, não dormia. Ele não dormia de noite. E aí a falta dele dormir, eu ficava acordada, virava noites e semanas e não... E a depressão só era piorava os sintomas dela. Ela veio orar por ele. Quando ela estava orando por ele, a unção que manifestou sobre a vida dela veio sobre mim que estava do lado. E eu me senti como se tivesse caído correntes. Literalmente, eu sentia como se tivesse caindo correntes dos meus braços e das minhas mãos. A partir daquela semana, eu consegui me erguer e voltar a orar. E o Senhor foi encaixando todas as coisas no lugar. Para quê? Para que eu tomasse o fôlego e desenvolvesse a minha musculatura espiritual. Para voltar a lutar as minhas próprias batalhas. Amém? Glória a Deus. Gente, o Senhor... Eu vou falar pra vocês, estava com a mensagem pronta sobre esse tema. Na hora que eu fui passar a mensagem aqui pro computador, o Senhor mudou totalmente a mensagem. Tá bom, Senhor. Amém. Se o Senhor quer que eu fale de libertação, eu vou falar de libertação. Glória a Deus. Bem-vindo quem entrou aí. Ah, Rayane. Mas não é só aceitar Jesus que eu sou liberto. Não. Não é. Tem gente que fez pactos que Satanás vai reivindicar.
Você precisa renunciar a esses pactos. Às vezes nós estamos com pecado de estimação. Eu sempre falo aqui, eu vou repetir. A gente pode esconder as coisas do homem, mas esconder as coisas de Deus não dá. Davi fala bem assim, ó, se eu subir no alto, o Senhor tá. Se eu subir lá embaixo, o Senhor tá. Em qualquer lugar, o Senhor tá. Ele conhece, ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Tentar esconder as coisas de Deus é só pedir para se machucar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu na minha vida logo no início da minha conversão. Eu, nova na fé, o inimigo, ele cria toda uma estratégia para ele te tirar da posição. Eu aceitei Jesus, vim para a igreja. Aí o que Satanás pensou? Opa, eu vou perder essa aí. O que eu vou fazer? Eu vou tentar desviar ela do foco. Então ele começa a se utilizar de pessoas que têm legalidades em volta para te atacar. Satanás, ele não consegue tocar a gente se ele não tem uma legalidade. Nós precisamos abrir uma legalidade para ele nos tocar. Ele não tem esse poder. Então o que ele faz? Ele vai tocando onde cada um tem legalidade. A irmãzinha ali que gosta de fofocar, não tá liberta da fofoca, ele vai tocar nela lá para soltar uma palavra, para magoar o outro, para fazer o outro sair da igreja. É assim que funciona, assim que ele trabalha. É o modus operandi de Satanás. Rayane, mas como é que você sabe? Tá na Bíblia. Vamos ler a Bíblia, tá tudo aqui. Só a gente parar e ler. Amém? Eu, nova na fé. Aconteceu todo um reboliço no meio da igreja. O que eu fiz? Saí toda machucada e fui procurar o quê? Coach de internet. Coach de internet. Bem sério aqui, vou falar pra vocês. Nem todo mundo que fala de Deus está em Deus. Às vezes a pessoa tá falando de Deus pra você, mas tá falando assim, ó, olha, tem um livro aqui de Ho Oponopono, se você recitar essas 3 palavras aqui que você vai ficar bem, que você perdoa, isso vai manifestar no físico. Olha, tem uma meditação aqui pra ansiedade que você escutar essa frequência vai fazer você ficar curado da ansiedade. Ei, mas eu conheço uma pessoa assim que tira a carta pra você, fala aqui o seu destino. Então, se a pessoa começa falando de Deus e começa a misturar, gente, isso é fogo estranho. Fogo estranho, não vai, não é do Senhor, mesmo que pareça. Nem tudo que parece bom é do Senhor, não. Rayane, mas como é que eu vou saber se isso é de Deus ou não? Orando, consultando o Espírito Santo, discernimento espiritual. Discernimento espiritual vem por meio de ler a palavra de Deus. Discernimento de espírito é um dom do Espírito Santo, mas o discernimento espiritual a gente tem conhecendo a palavra. Quando conhece a palavra fala assim que a gente não pode ficar nos agoureiros recitando não sei o que, não sei o que. A hora que a pessoa falar pra você, tem que recitar isso aqui 3 vezes, você já sabe que isso aí não é de Deus. O próprio Espírito Santo, nós temos que parar de ignorar o Espírito Santo. Quando você sentir aquela recusa no coração, aquele estranhamento, isso é um discernimento no seu corpo. Isso é o Espírito Santo falando, não vai, não faz, não é pra você, não entra nessa. Não vende, não compra. Pede para Deus falar na hora que o Senhor fala. Não... Misericórdia, Senhor. Só o sangue de Jesus mesmo. Só o sangue de Jesus tem poder. Aí fui por esse caminho. Lembra que eu falei para você da religiosidade? A linha entre a religiosidade e o legalismo é muito tênue. Um pezinho fora, você cai na religiosidade. Um pezinho dentro, você cai na religiosidade. E o outro fora, você cai totalmente no legalismo.
Você acha que tudo pode, que você é livre para tudo. E foi para esse lugar que eu fui. Deus é graça, Deus me perdoa, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, depois eu vou pedir perdão, que vai dar tudo certo. Amém? Satanás, ele deturpa todo o nosso entendimento. A palavra fala que ele cega o entendimento. A palavra do Senhor fala que vai chegar uma hora que nós vamos estar falando e as pessoas não entendem. O Senhor falava através de parábolas para aqueles que eram espirituais entender. Mas aqueles que estavam cegos e surdos pelo Satanás na época não entendiam o que Jesus falava. Porque ele falava com os espirituais. Amém? Glória a Deus. Aí eu, recém-convertida, precisando de libertação, cheia de cão no couro. Rayane, mas crente fica com cão no couro? Crente fica com cão no couro. Ou se fica com cão no couro. Quem é cavalheiro, gente, é Jesus. Quem é cavalheiro é o Espírito Santo. Jesus fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Satanás, ele não é cavalheiro. Ele não pergunta se ele pode entrar. Ele só precisa de uma brecha. Uma brechinha pequenininha assim. Ou assim, tá suficiente para ele entrar. A palavra do Senhor fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está interessado se é uma criança, se é um idoso, se é uma grávida, se é uma pessoa que está doente. Se der brecha, ele vai entrar. É cruel, a gente subestima. Do mesmo jeito que a gente subestima o poder do Senhor de fazer algumas coisas, a gente subestima Satanás também. Nós achamos que se deixar ele quietinho, se não falar dele, pra que não falar do diabo? A gente não precisa falar como é que o diabo age, não. Deixa o povo ignorante pra ficar caindo nessas coisas. Aí na hora que o coach lá, que fala de Deus, falar pra ela recitar um mantra, ela vai. Porque ninguém falou. Glória a Deus. Ele só precisa que você dê uma brecha. Uma brechinha. Só que você faça uma fofoca. Ele vai chegar em você e vai falar bem assim, ó, se masturba só hoje, depois você pede perdão. Jesus te perdoa. Entendeu? Só disso. Eu imatura na fé, precisando de libertação, envolvida com coach de internet. Continuei nas mesmas práticas e os mesmos pecados. Quais foram as consequências? Porque você acha mesmo, gente, que eu ia entrar nos caminhos do Senhor e Satanás não ia fazer nada? Tudo aquilo que eu abri de legalidade em 25 anos voltou. E começou a tocar na minha mente. Foi pra depressão, foi pra ansiedade. Rayane, mas Deus tá te castigando? Isso era a vontade de Deus? Não, simplesmente foi o tanto de ilegalidade que eu abri na minha vida. Satanás não pode nos tocar se nós não tivermos legalidade. O mundo espiritual, ele é legal. Existem leis. O Senhor deixou determinado aqui. Lembra? Nuvem fica nesse lugar. Mar não passa desse lugar aqui. Firmamento fica no seu lugarzinho aqui certinho. Ele determinou que a nuvem ia ficar lá em cima. Pergunta se a nuvem baixa. Ela é obediente. Ele determinou.
Ó, se você pecar, o cão vai te pegar. O Senhor não pode interferir nisso. E como que a gente passa por uma libertação? O que eu fiz a partir daí? Uma vida separada. Pra gente nos libertar, nós precisamos parar de alimentar pecados. Demônios se alimentam de pecados. Toda vez que você peca, você dá um alimento para ele. Ayane, mas como é que eu não vou pecar? Nós somos pecadores. Gente, é diferente você pecar propositalmente, sabendo que é um pecado. E esses pecados corriqueiros, que às vezes a gente se ira, aí não perdoa, aí, né, dá aquele... O que a gente faz? Todo dia a gente faz um balanço do nosso dia. Hoje eu me irei, hoje eu falei tal coisa. Aí você vai pegar e pedir perdão pra Deus por causa disso. Todo dia. Mas são aqueles pecados que a gente comete sem intenção. Comete ali da carne, que a gente estava distraído, porque na hora a gente saiu fora do espírito. Agora, aquele pecado que a gente já tem consciência, isso o Senhor não perdoa. Iniquidade, transgressão e pecado, exatamente. O pecado que a gente comete ali por bobeira é uma coisa. O pecado que a gente comete, sabendo que é pecado, ou às vezes gostando de fazer, já entra em iniquidade e transgressão. As consequências são totalmente diferentes. Quando eu genuinamente passei por libertação, foi questão de 1 ano, gente. 1 ano de renúncia, 1 ano de jejum, 1 ano de entrega na palavra. Rayane, 1 ano aí? 1 ano. E tem coisa que nós vamos precisar de cura interior e libertação pro resto da vida. Uma hora nós precisamos parar e resolver os nossos BOs. O Senhor é santo e Ele não aceita que nós vamos para a presença dEle e não estejamos santificados. Glória a Deus. Quando eu tomei a decisão de viver uma vida completamente separada ao Senhor, de sair do pecado, de passar pelo processo de libertação, gente, a nossa vida, quando a gente decide realmente ter um compromisso sério com Jesus, começa a fazer assim, ó. Era opressão espiritual, era um medo de ficar sozinha. De noite era a paralisia do sono. Quem tem muita paralisia do sono são pecados na área sexual. Você precisa passar por libertação na área sexual. E aquele negócio aparecia pra mim, me ameaçava. Porque verdadeiramente eu me entreguei a um processo com o Senhor, a uma vida separada. Rayane, mas como é que isso aconteceu? Eu precisei ter um encontro genuíno com o Senhor. O que é um encontro genuíno? Um dia, eu sozinha, no meu quarto, orando ao Senhor, o Senhor me mostrou o amor dele. E a partir do momento que o Senhor mostrou o amor dele por mim, eu tive a consciência dos meus pecados, do quanto eu tinha entristecido o Espírito Santo. E eu senti a dor. Dor pelos anos que eu passei pecando contra o Senhor. Eu falo, é muito bom a gente ter testemunho das pessoas. É muito bom a gente ver as experiências das pessoas, mas nós temos que passar as nossas próprias experiências com o Senhor. É bom você se emocionar, você se arrepiar. Mas há algo mais da parte do Senhor para você. Não é só emoção, não é só carne, tem algo espiritual que o Senhor quer te despertar. Você é chamado para ser separado, kadosh, santificado, consagrado ao Senhor.
Rayane, eu não sei como é que eu tenho essa experiência, como é que eu faço isso. Não precisa de muito, não. É só um coração sincero. O Senhor não resiste a um coração sincero e quebrantado. Eu falei para Deus, Senhor, eu não quero mais saber do Senhor através de testemunho, através das experiências dos outros. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Foi tudo que eu precisei fazer, gente. E o Senhor veio com o amor dele. Eu sentia um peso no meu quarto. E eu só sabia chorar. De vergonha, de culpa, de tristeza por ter entristecido ao Senhor. E depois daquele dia eu não consegui mais ser a mesma. Tem hora que a gente precisa disso, numa descarga do amor do Senhor, pra gente saber quem nós somos em Cristo. Saber o relacionamento ali de pai e filho. Não servir apenas o Senhor por medo de ir pro inferno, ou não servir apenas o Senhor achando que você é escravo dele. Servir verdadeiramente por amor. Jesus fala que o fardo dele é leve, o jugo é suave e o fardo é leve. Mesmo que tenha renúncias, mesmo que tenha batalhas espirituais, você está com uma paz que excede todo o entendimento. Não tem fardo pesado. Glória a Deus. O Senhor, Ele deseja nos encontrar no secreto. Todo dia Ele fica esperando que você entre no seu quarto, dobre o seu joelho, feche a porta e vá conversar com Ele. Aí às vezes você passa, vai limpar uma casa, vai cuidar do menino, vai, né? Não tô dizendo tanto das suas obrigações, não. Mas às vezes tudo é prioridade. Uma série, responder uma pessoa no WhatsApp. Mas dobrar os joelhos e falar com Ele não é prioridade. Veja como é importante a gente ter as nossas experiências com o Senhor. Essa passagem está em Josué, capítulo 5, do 13 ao 15, que diz assim, ó. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhes: Que diz meu Senhor a seu servo? A gente percebe aqui, ó, os anjos, eles não aceitam adoração. Quando João se prostrou e adorou o anjo, ele falou assim: Não, sou seu conservo, levanta daí, tem que adorar Jesus, sirva o mesmo Jesus que você. Você pode ver que aqui não foi repreendido, ele adorou. Isso aqui mostra que era Jesus tendo um encontro, era ele tendo um encontro com Jesus. Da mesma forma, quando os anjos chegou para visitar Abraão, e um anjo se afastou quando Abraão adorou e o outro recebeu adoração. Porque era Jesus. Que diz meu Senhor a seu servo? Então disse o príncipe do Senhor a Josué: Descalça os seus sapatos de teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E fez assim Josué. Isso aqui lembra quando Moisés teve um encontro com a sarça ardente no monte. O Senhor falou: Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que o Senhor está pisando é santo. No encontro com o anjo ali, ele recebeu uma descarga do amor do Senhor, da santidade do Senhor. Quando Moisés desceu daquele monte, ele nunca mais foi o mesmo. Ele entrou lá, o assassino, o cheio de culpa, o depressivo, e saiu o libertador de Israel. Quando nós temos consciência do amor do Senhor por nós, nós somos transformados. Glória a Deus.
E Josué via todos os sinais e as maravilhas que o Senhor fazia no meio do arraial. Via o maná cair do céu todo dia. Ele ficava na tenda da congregação quando Moisés fazia as reuniões, quando descia o Espírito Santo. Ele sabia o que o Senhor fazia. Ele sabia as experiências dos outros, mas foi necessário. Quando Moisés morreu e ele assumiu a liderança do povo de Israel, ele ter um encontro com o Senhor. Ele ter a própria experiência dele com o Senhor. Isso fala da experiência. Tira a sandália de seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Da mesma forma que Moisés teve o encontro no monte com o Senhor, Josué precisou ter o encontro dele com o Senhor, porque ele não podia viver das experiências dos outros. Oh, glória, aleluia, Jesus. Ter uma vida separada é sair do pecado. Ter uma vida separada é jejuar, é orar, é não se mover se o Senhor não falar. É na hora que o Senhor chegar pra você, alguém chegar pra você com uma coisa boa, você dizer, eu vou orar ao Senhor pra ver se isso aí é da permissão dele. Rayane, mas é bom. É bom. Mas Satanás, ele é astuto, tá com várias ciladas, você tem que estar vigilante. Tem que provar, porque Satanás, ele tem a tendência de nos fazer nos contentar com alguma... A coisa tá aqui, parecendo boa. O que o Senhor tinha tá aqui. Aí o que você faz? Você pega essa que tá aqui pra você porque pareceu boa. Porque Satanás te paralisou aqui. Como é que você alcança esse aqui? Você tá parado achando esse aqui bom? Devemos orar até pelas coisas boas que se apresentam a nós, para saber se é da vontade do Senhor que a gente pega. Aleluia. Uma vida separada é isso. É não sentar em qualquer roda. Uma vida separada é não fazer parte da rodinha de fofoca. E eu falo as coisas pra vocês aqui, mas tem uns anos que o Senhor... Eu, quando me posicionei no Senhor, depois que eu tive essa experiência, eu fui radical. Eu comecei a tirar tudo aquilo que o Senhor me pediu. O Senhor me pediu um voto pra mim não cortar o cabelo, eu entreguei. O Senhor pediu pra mim ficar sem maquiagem, eu entreguei. Nossa, Rayane, mas tudo isso precisa disso? Não, gente, não precisa disso não. Isso o Senhor pediu pra mim, em particular. Ele sabe que eu preciso ser tratada. Ele sabe que Ele quer me entregar e me testar. Ele sabe até que ponto Ele tem que me testar. E com cada um de nós é assim. Aí eu escutei assim: nossa, mas você é demais, já é radical, é fanatismo. Pra que ficar acordando todo dia na madrugada, 3 horas da manhã, pra orar? Isso aí já é demais, é fanatismo. Mas eu te falar algo pra vocês: se eu tivesse acordando todos os dias 3 horas da manhã pra mim fazer uma faculdade, pra mim estudar, as pessoas não iam estar me elogiando? Nossa, como você é esforçada. Sermos espirituais, andarmos com pessoas espirituais. Glória a Deus, aleluia, amém. No meio disso tudo, o Senhor me pediu para falar sobre libertação. Eu não entendi nada, mas Ele entende. Ele sabe quem precisa ouvir essa palavra. Ele sabe quem vai assistir depois. Amém. Manda essa live para alguém que está precisando de uma palavra do Senhor. Eu quero fazer uma oração por vocês no final dessa live. Gente, o meu canal no YouTube tá no link da bio. Vai lá no canal se inscrever para mim liberar as lives por lá, para nós também podermos fazer live por lá. Tem o canal do Telegram. Lá no Telegram eu falo para vocês os dias da live. Eu mando material exclusivo, eu mando os livros que são liberados de compartilhar lá. Então entre no grupo do Telegram, tá bom? E eu estou pensando, estou orando ao Senhor ainda. Não vou falar isso não, vou falar só quando o Senhor me responder. Amém? Vai lá, se inscreve no canal, vai lá no grupo do Telegram, compartilha essa live com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Manda para aquela pessoa que você sente que o Senhor tem um chamado na vida dela, mas ela não se posiciona.
Manda para aquela que tem um chamado que está posicionado também, que vai edificar do mesmo jeito. Amém? Eu quero orar por você. Glória a Deus. Vou deixar vocês curiosos. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Senhor, obrigada pela tua revelação. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Obrigada por nos edificar. Senhor, eu sei que tem muitas pessoas que vão assistir essa live, Pai, que são os remanescentes da última hora, que são os chamados, Senhor, pelo Senhor, para manifestar o reino na terra, Senhor, neste tempo. Pai, mas há muitos que não conseguem prosseguir porque o diabo lança a seta, porque alguma coisa puxa para trás, porque o medo paralisa. E em nome de Jesus, Pai, eu quero repreender todo o atrapalho de Satanás na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem para que todo medo saia na autoridade do nome de Jesus. Eu dou uma ordem para que toda opressão espiritual saia na autoridade do nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha com um espírito de ousadia, para que o Senhor venha com um espírito que desparalisa todas as pessoas que estão paralisadas, Pai, no mundo espiritual. Senhor, traz uma consciência da sua santidade. Se essa pessoa que está assistindo essa live, Pai, nunca sentiu o real amor de Jesus, eu te peço, Pai, dá essa experiência para essa pessoa. Senhor, quando essa pessoa estiver sozinha, Pai, lavando uma louça, quando ela estiver no momento dela de secreto, Pai, quando ela estiver sozinha limpando a casa, traz a consciência do teu amor, Senhor. Que ela possa sentir, Pai, que ela possa se arrepender, que ela possa se derramar aos seus pés. E que ela te ame, Senhor. Te ame de igual forma, Pai, que aquilo que o Senhor pedir não seja um fardo para elas. Pai, quando o Senhor mostrou a sua santidade para Isaías, ele falou: ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios e tenho os lábios impuros. O Senhor purificou Isaías, Pai, e a partir daí ele estava capacitado, Senhor, para exercer o seu chamado. Pai, assim como tem pessoas que têm um chamado aqui nessa live, eu peço que o Senhor purifique, que o Senhor traga consciência de pecado, que o Senhor traz o convencimento, Senhor, para o arrependimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, mostra o teu amor por todos que estão escutando essa oração. Que a partir de hoje todos possam ter as suas próprias experiências com o Senhor e não vivam das experiências dos outros. É importante sim, Senhor, ouvir testemunhos, mas o mais importante é nós darmos testemunhos. Nós temos um testemunho vivo de Jesus Cristo aqui nessa terra, porque a nossa vida fala, Senhor. A nossa vida fala. Senhor, nos santifica cada vez mais, nos chama para mais, Senhor, fome e sede da Tua palavra, de oração, de exercer, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Tira as vontades do mundo, Senhor, tira o mundo, Pai, ao nosso redor. Tira, Senhor, aquela vontade de assistir séries, Senhor, de fazer coisas que não provêm de Ti, Pai, que nos distrai. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos retire do ambiente de batalha espiritual. Coloque em nós um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, um novo escudo da fé, uma nova espada do Espírito, novas botas do Evangelho da paz. Pai, nos coloque debaixo do manto da invisibilidade, Senhor. E nós te agradecemos pela palavra, Senhor, pela tua unção, pela tua libertação, Pai. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês, amados. Coloco lá no grupo quando vai ser a nossa próxima live. Amém? Um beijo. Deus abençoe.